Olá, bom dia. São 9 horas do dia 10 de novembro de 2022. Vamos continuar gravando o nosso vídeo, Os Verdadeiros Assassinos dos Templários. E vocês verão, por demonstração absoluta e inconteste, que o Papa de Roma e o Rei da França não foram verdadeiros assassinos de Jacques Molay. Então, agradecimentos pelos likes, agradecimento pelos 88 inscritos nos últimos 28 dias. Nosso canal está crescendo, muito obrigado. Recebi o relatório hoje do YouTube. Em 28 dias tivemos 88 novos inscritos. Agradeço imensamente. Agradeço pelos visualizadores, que são apenas curiosos, mas chegamos ao número de 10.200 visualizações. Isso não são inscritos, mas isso quer dizer que o nosso material, o que nós estamos produzindo, está sendo visto por 10.200 pessoas no mundo, que falam português, evidentemente. Então, só no mundo da língua portuguesa, ou quem sabe o português. Então, vamos continuar. Nós dissemos a vocês o nome de 5 canalhas, abjetos, nojentos, fedorentos, desumanos, que são os verdadeiros responsáveis pelo processo dos Templários, denunciado no livro que eu mostrei no vídeo anterior, do Marquês Stanislas de Guaita, como sendo eles os responsáveis pela morte e pelo processo de Jacques Molay, principalmente Guilherme Nogaret. Há pouco tempo atrás, postei no meu Facebook um pequeno filme, um curta-metragem, que mostra a história dos Templários, feito pelo Brasil Paralelo, e nem menciona Jean de Gisors. Nem menciona. Você vê como é que a mídia é controlada, você vê como é que tudo é controlado. Jean de Gisors é o verdadeiro assassino de Jacques Molay. Contudo, no curta-metragem feita pelo Brasil Paralelo, que dizem que é o atual órgão que vai revisar a história verdadeira do mundo, principalmente do Brasil. Eu botei no meu Facebook, quem quiser pode ir lá, professor Marlanf está lá, né? Os Templários, e acontece que no curta-metragem se fala de Nogaret, que é o segundo canalha, mas muito rapidamente, e nem se menciona o nome de Jean de Gisors, que é o grande canalha. Então você vê que não adianta nada vocês lerem livros e livros e livros, e acontece que a mídia é controlada e é censurada. Então, vamos começar aqui a continuação do nosso vídeo anterior. Ora, os Templários, como todo mundo sabe, foram criados oficialmente por Hugo de Peilhan em 1118. E Peilhan morreu em 1136. Na verdade, a ideia foi de Ana Comenius e Godofredo de Bouillon, mas quem executou foi Hugo de Peilhan. Então, se eu pegar aqui a lista dos grão-mestres templários, está aqui, ó, tá vendo, ó, a lista por ano, ó, o nome, o primeiro deles é Hugo de Peilhan, ou Peiane, 1118, e aqui tem a continuação da lista, é enorme, e aqui ainda tem a continuação da lista, enorme. Mas, a partir de determinado momento, ela passa a ser apenas honorífica, deixa de ser a grandiosa obra que foi concebida por Godofredo de Bouillon e que foi, cuja a realização se deve a Hugo de Peilhan. Bom, o que é que acontece? Nós temos aqui
o fundamento da ordem, a criação da ordem, 1118, por Hugues de Pean, que morreu em 1136 e foi sucedido por Frei Roberto de Cedron, chamado Le Bourguignon, e foi até 1147. E aí nós vamos ver que em 1188, portanto bastante depois, a 1118, a fundação da ordem. Em 1188, o grão-mestre templário, segundo essa lista, era Frei Gerard de Bedefort ou de Ridefort. Olhem bem a data, 1188. Acontece que os templários se organizavam em priorados, ou seja, cada sede, cada castelo templário tinha o seu prior, e uma região grande tinha o grão-prior, que era o mestre, o chefe, né, a quem prestava obediência os priores menores. Mas havia um priorado que tinha poder igual ao do grande prior dos templários, que nessa época aqui é Gerard de Ridefort. Prometi a vocês o nome e agora está aqui. Estava o tempo todo na minha mão. Muito bem. Gerard de Ridefort, portanto, é o grão-prior da Ordem do Templo em 1188. E ele descobre que há um canalha no meio dos priores que também se intitula Grande Prior, e os dois compartilham a chefia dos cavaleiros do templo. Como é o nome desse homem? Está em outra lista. Essa lista está aqui. E aí, vamos chegar à conclusão. Em 1188, Jean de Gisors. Então está aqui, ó. Jean de Gisors, 1188. É aqui que o canalha entra. Então, antes dele, existe uma lista enorme. Porque, segundo a ideia joanita, desde São João Batista, passando por São João Evangelista, então há sempre um prior ou um chefe da igreja joanita. No ano 1188 é Jean de Gisors, que, unido aos templários, que ele tinha convencido, aliás, foi a própria Ana Comnenus quem convenceu Godofredo de Bouillon, e Godofredo de Bouillon convenceu o Hugues de Pean para unir-se à ordem joanita. E então houve uma união. Né? Godofredo de Bouillon foi visitar o grande pontífice joanita, que se chamava Anacleto, na grande montanha sagrada, e os dois fizeram um pacto, e assim, quando Anacleto morreu, passou a dignidade de grande pontífice da joanita para Hugues de Pean. Assim, o grão-mestre templário passava a ser simultaneamente grão-mestre dos templários e grão-mestre da ordem joanita. Ainda tinha uma terceira ideia. Maria Madalena teria sido casada com Jesus Cristo, o amante, e os dois tinham um descendente. E assim que Jesus Cristo morreu, então José de Arimateia, às pressas, tirou Maria Madalena da Palestina e fugiu com ela para a Europa. Aí agora os autores discordam. Para a França, dizem uns, para a Inglaterra, dizem outros, para a Espanha, dizem outros. O fato é que a Igreja Católica tem o túmulo de Maria Madalena, com a igreja suntuosa do mesmo nome, com as devidas honras, a Igreja de Santa Maria Madalena, na França. Então, segundo
a historiografia católica. José de Arimateia tirou Maria Madalena da Palestina, mas não porque ela fosse amante de Jesus, mas era essa a versão dos joanitas, e levou-a para a França. Lá ela viveu como uma eremita até a morte. É essa a história que conta a igreja, os anais da Igreja Católica. Mas para os joanitas, a coisa fica meio embaçada. Não se sabe se ela foi para a França, ou para a Inglaterra, ou para a Espanha. Isso é exatamente porque eles querem que nós acreditemos no Código da Vinci e nesse livro aqui, O Santo Grau e a Linhagem Sagrada, e que Maria Madalena era amante de Jesus Cristo e foi tirada às pressas exatamente porque tinha um filho no ventre, um filho de Jesus, portanto, descendente da linhagem divina de Jesus Cristo. Veja o rolo que está aí. Tudo isso é sabido por Jean de Gisors, tudo isso é sabido por Godefroy de Bouillon, Ana Comenius e por Hugues de Peillan. Só que, no ano 1188, segundo a lista dos templários, o grão-mestre templário, chamado Gerard de Ridefort, descobre que Jean de Gisors é um canalha, e os templários eram cavaleiros da melhor estirpe. A seleção deles era rigorosíssima, em termos de coragem, força física e morrer, mas nunca abandonar o campo de batalha. Houve um episódio em que Saladino prendeu 180 templários em Jerusalém, colocou-os de joelhos, com uma espada na garganta, e disse a eles: aceitem Alá como Deus e Maomé como profeta, e vocês viverão. Recusem e continuem aceitando Jesus Cristo, e vocês morrerão. Todos os 180 disseram: morreremos. E a espada foi enfiada na garganta. Esses eram os templários. Esses homens valorosos que desprezaram 180 é uma amostragem deles. Isso é um fato histórico que está na biografia do sultão Saladino, quando ele governava Jerusalém e aprisionou 180 templários. Preferiram morrer a renegar Jesus Cristo. Era fácil para eles dizer: não, aceitamos Maomé e Alá, com a ponta da espada de um sarraceno na garganta. E eles disseram: nós somos discípulos de um homem chamado Jesus, e a ele apenas honramos como nosso Senhor, nosso Rei e nosso Deus. E Saladino disse: então, matem-nos. E a espada foi enfiada na garganta, e os 180 cavaleiros templários, mártires, portanto, da fé, morreram para não renegar Jesus Cristo. Esses homens não poderiam trair a fé. É impossível. E é o que vai acontecer agora, quando Gerard de Ridefort, 10º grão-mestre da Ordem do Templo, sucessor de Hugues de Peillan, ele é o 10º na linha de sucessão, ele descobre que entre os priorados, já disse a vocês, estou me repetindo, às vezes os alunos censuram por causa da repetição, mas é meu método. Eles dividiam cada castelo em um priorado, e o grande prior era o chefe. Então, Gerard de Ridefort chama Jean de Gisors, cujo nome consta em uma lista, que é a lista exatamente dos traidores de Jesus Cristo, que não acreditam que ele é Deus, que não acreditam que ele é Cristo, que acham que ele simplesmente foi mais um homem
que lutou contra a injustiça. Nós não temos a lista anterior, não temos os nomes anteriores, só temos o dele. Mas nós já demos aqui quem é esse cidadão. Vamos rever? Vamos. Por curiosidade aqui, nós temos a biografia dele. Esse é o grande canalha, é o grande traidor. Jean de Gisors, segundo documentos do monastério do Sinai, foi o primeiro grão-mestre independente do mosteiro do Sinai, ou seja, do priorado do Sinai. Ou seja, os templários dividiam-se em priorados e um priorado tinha mais autoridade, exatamente aquele que era governado por Jean de Gisors. Então, ao descobrir que Jean de Gisors tinha ligação com a Kahal hebraica, ele o chama e o desafia para, numa madrugada, os dois duelarem. Então, na madrugada do ano 1188, acho que outubro, vamos encontrar dois cavaleiros correndo a cavalo até um campo onde tem um olmo. Um olmo é uma árvore. Desistiram do duelo, tiraram os punhais da bainha e cravaram no olmo. E ficou acertado que, dali para frente, os templários não teriam mais nada a ver com Jean de Gisors e com a sua traição, com a sua ligação com a Kahal hebraica, ou seja, a grande assembleia, o grande sinédrio, que pretendia lá, tinha seus planos lá de chegarem até a conquista do Império Universal. Então, Jean de Gisors, nascido em 1133 e morto em 1220, foi senhor da Normandia, tinha boas relações entre os reis franceses e ingleses e se envolveu em 1188 no corte do olmo, que é o que nós acabamos de dizer, dividindo assim os templários do priorado de Sion. Ou seja, o priorado de Sion deixava de ser um priorado ligado aos templários. Portanto, Jean de Gisors agora é prior da Ordem do Sinai, mas não pertence mais aos templários. Se desligaram. Ano 1188. As duas listas estão à disposição de vocês. Então, com isso, os dois cravaram os punhais no olmo, olharam-se nos olhos e disseram: o duelo fica postergado. Nós não faremos aqui. Aqui apenas nos dividimos. Os templários passam a ser independentes e o priorado de Sion passa a ser independente. Mas na próxima vez que nós nos encontrarmos, lutaremos até a morte. O que Gerard de Ridefort não sabia é que ele estava acabando de selar a ordem dos templários. Porque a vingança de Jean de Gisors foi terrível. Ele, nesse momento, não duelou com o grão-mestre templário, porque ele tinha outros planos. Ele queria infamar os templários. Ele queria mais do que simplesmente matar o grão-mestre dos templários. E é o que ele vai fazer através de um outro assassino cruel que se chama Guilherme de Nogaret. Então, são da mesma privada. Jean de Gisors, ao ser desligado, ou seja, ao ser expulso da Ordem do Templo, ele concebe destruí-la. Ele planeja destruí-la. Mas seria fácil combater com Gerard de Ridefort e o vencedor seria o grão-mestre de ambas as ordens. Continua ali unida a Ordem do Sinai e a Ordem do Templo. Mas Jean de Gisors é cruel demais. É desumano.
E o que é que ele pretende? Não basta fazer isto. Eu vou desmoralizar, eu vou infamar, eu vou destruir não somente a organização temporal da ordem, mas eu vou manchá-la. Eu vou fazer com que ela seja amaldiçoada, excomungada e considerada a pior de todas as cavalarias que já houve. Com essa ideia na cabeça, Gisó volta para o seu castelo na Normandia e espera. E enquanto espera, planeja. E o plano vai sendo passado de um para outro até chegar ao Canária Maior, que não consta, né? Guilherme de Nogaret, na verdade, era o verdadeiro rei da França, chanceler, advogado e comandante da Guarda Real de Filipe IV. Filipe IV era um boneco na mão dele. Nasceu em 1260 e morreu em abril de 1313. Exatamente no ano da morte do decreto do concílio que mandou matar os templários, que vão ser mortos no ano seguinte, 1314. Então ele morreu um ano antes. Mas ele não viu a excomunhão dos templários, mas ele viu a morte na fogueira do grão-mestre Jacques de Molay, que pagava assim pelo crime de Gerard de Rochefort, que tinha desafiado Jean de Gisors. Quantos anos se passaram? Segundo a lista dos templários, a briga de Jean de Gisors é em 1188 e Guilherme de Nogaret vai fazer o decreto e vai assinar a excomunhão dos templários em 1307. Ou seja, de 1188 até 1307, eles esperaram bastante. E por que esperaram? Porque reuniram provas verdadeiras umas, falsas outras. Porque que os templários eram uma sinarquia, uma síntese de crenças, isso é verdadeiro. Nós temos vários livros sobre os templários e nenhum deles nega que eles tinham ritos secretos, que eles ainda tinham a ideologia joanita, mas não acreditavam mais que Jesus e Maria Madalena eram amantes e tinham um descendente, porque sabiam que Jesus Cristo era Cristo e Deus e não precisava de uma mulher. Assim, em 1307, o canalha, podre, Guilherme de Nogaret, faz advogado de Felipe IV, chamado Belo, faz o libelo. Libelo é o nome do conjunto de acusações que leva até a Inquisição para difamar os templários. Ora, nos termos mais horríveis, ele acusa os templários de sodomia, de adorar o diabo, de cuspir na cruz de Cristo quando são iniciados, e aí só Deus sabe, de adorar o diabo, o Baphomet, que nós já vimos, na verdade, é o Baphomet, que em árabe quer dizer a boca de Deus, né? E que no hino deles eles invocavam Satã, mas a explicação é clara, porque os templários eram universalistas, eles queriam a sinarquia do império, e o que eles fizeram no hino deles, juntava a palavra Sat, sânscrito, com a palavra Om, sânscrito. Sat quer dizer poder, e Om é a voz de Deus. O poder da voz de Deus, o poder da palavra. Deus fez tudo pela sua palavra, diz a Bíblia. Pela palavra de Deus, os céus foram criados. Então, o Sat Om, que eles tinham no hino deles, não era Satã,
Mas Nogaret aproveita porque, cantado por 200 templários, as pessoas não vão perceber nitidamente a diferença entre Satan e Satã. E aí, o fato é que Guilherme de Nogaret é o verdadeiro monarca da França. Ele acumula poderes tais que Felipe o Belo apenas senta no trono, e nada mais. E apenas quer dinheiro, quer ouro, e os templários tinham riquezas incalculáveis. Então, Nogaret, que era sucessor de Jean de Gisors, portanto, um membro da Carral hebraica infiltrada na igreja, mas aqui já contra o Papa, porque nós vamos ver que ele pertence a um partido gibelino que prende o Papa, leva ele para a França e o deixa durante 30 dias a pão e água para ele assinar o decreto de excomunhão dos templários, e o Papa não assina. Esse desgraçado morreu bem morrido, porque se ele assinou no dia 12 de outubro de 1307 todas as folhas que incriminavam os templários, foi morto por uma mistura de mercúrio e ácido sulfúrico, que fez com que ele morresse vomitando sangue e reclamando de dores enormes. Mas ele era agente dos banqueiros Mozziato de Francesi e Sciarra Colonna. Então nós temos todos os dados. Estou dando os nomes. O partido que esses dois antipapistas fizeram se chamava Gibelinos. E a intenção deles era desonrar o Papa. Aqui agora, o problema é os templários. Mas eles também vão fazer. Não é coisa fácil entrar no Vaticano. Nogaret entrou, raptou o Papa, levou para a França e manteve ele preso, cativo, numa solitária durante 30 dias a pão e água. Mas o Papa não assinou o decreto. Quem diz isso é Risardo da Camino. Vamos ler? Esse é um dos maçons mais lídimos, mais cultos e mais sérios que eu conheço. Aqui está a história de Jacques Molay. Vamos ver como é que ele descreve a acusação, ou seja, o dossiê de 1307, assinado por Guilherme Nogaret, todo feito, uma série de acusações. Ele diz aqui: o Papa Clemente V, estou lendo, viu? Página 125, de Risardo da Camino, Jacques Molay. O Papa Clemente V não fez caso das acusações que Felipe IV, não era Felipe era um boneco, propalara contra Jacques de Molay. Não acreditava nas infâmias assacadas, e muito menos nos atos de heresias que os templários teriam cometido contra a fé, pois sabia perfeitamente que a Ordem do Templo era um ramo da própria Igreja Católica e que nunca os templários haviam decepcionado o Papa de Roma. Quem diz não sou eu. É um maçom famoso, Risardo da Camino. O Papa recebe o dossiê e acha que aquilo ali sabe que é falso. Vou continuar. Jacques Molay se encontrava em Paris acompanhado por 60 de seus mais fiéis cavaleiros. Recebeu de bom grado a visita do grão-mestre dos hospitalários, outra ordem, parecida com os templários, homem de grande influência e prestígio. Esse grão-mestre convenceu Molay a acompanhá-lo até a presença do rei, pois vinha em missão da parte do Papa. Os esclarecimentos prestados pelo grão-mestre Molay e sua palavra
não comoveram Felipe. Ele queria o ouro dos Templários. O rei aproveitou a presença de Jacques Molay e o enviou de volta ao Papa, exigindo que o Papa o inquirisse. Dada a grande pressão exercida sobre o Papa, o rei da França tinha muito prestígio. Este reuniu-se com o rei, acompanhados ambos por todos os seus auxiliares em Poitiers, na Páscoa de 1307, no mesmo ano em que o dossiê foi montado pelo canalha de Nogaret. Na reunião, Felipe não cedeu às ponderações do Papa. O Papa dizia: Molay é inocente. E Felipe dizia: não é. Por quê? Porque Nogaret tinha convencido Felipe que, se você conseguir matar o grão-mestre dos Templários, fica com a riqueza deles. Olha, quem está dizendo não sou eu. Comunicado de fato que deveria suprimir a ordem do templo, Jacques de Molay, com humildade, ajoelhou-se aos pés do Papa, pediu clemência, pois sabia que, além da perda de todos os bens da sua ordem para o rei da França, também os seus fiéis cavaleiros seriam mortos, queimados na fogueira. O Papa, diante de tal atitude submissa de Molay, que na condição de chefe da maior ordem religiosa, da mais rica, e que demonstrava assim respeito, obediência e submissão ao chefe supremo da Igreja, comoveu-se. Na hora nada prometeu, mas protelou a sua decisão. Por outro lado, Nogaret, pressionando Felipe, tornava-o cada vez mais impaciente, enquanto a situação financeira do rei se agravava. No dia 12 de outubro daquele mesmo ano, 1313, mandou de surpresa prender Jacques Molay e 140 cavaleiros encontrados em Paris, encerrando-os no próprio templo da ordem, fortemente guardado por soldados de toda a confiança. Ao mesmo tempo, foram presos todos os templários da França e solicitou aos reis dos países vizinhos que fizessem o mesmo. De forma paralela, todos os bens dos templários iam sendo confiscados, pois era justamente o ouro templário que interessava a Felipe. Nogaret, não se esqueçam, na verdade é o verdadeiro rei. Felipe senta a bunda no trono, mas quem manda na França, quem é o chanceler, quem é o comandante do exército, quem é que faz o dossiê? Guilherme de Nogaret. Ele reina, como os carolíngios e os merovingios. O rei inglês prometeu estudar o assunto, antes de tomar qualquer providência contra os templários. O rei da Sicília, o duque de Brabante, o conde de Provença, atenderam o pedido de Felipe. Porém, o rei de Roma preferiu aguardar ordens diretas da boca do Papa. Olha, Clemente V, extremamente indignado, de certa forma revoltado, censurou energicamente a ação do rei Felipe, pois a dissolução da ordem do templo iria prejudicar em todos os sentidos a Igreja de Roma e ordenou a todos os bispos franceses que devolvessem os bens dos templários e os soltassem e não procedessem nenhuma violência contra os templários, no que dissesse respeito a qualquer tipo de crime, que era a maior acusação de heresia. A preocupação primeira de Clemente V, portanto, foi resguardar a vida de Jacques de Molay. E hoje os maçons dizem que Clemente V foi o responsável pela morte de Jacques Molay. Aqui eu tenho um maçom de verdade. A seguir, agora o Jacques Molay já não está mais em Paris, o livro aqui não diz, ele está em Chinon, a prisão de Chinon,
Por quê? Porque com medo de que o Papa conseguisse soldar, o Papa na época tem um exército, com medo de que o Papa soltasse os templários presos, então ele transfere os prisioneiros para o castelo de Chinon, sem que o Papa saiba. Mas o que é que o Papa faz? Exigiu de Felipe a imediata soltura dos presos e a devolução de todas as riquezas deles confiscadas. Alguns bispos, porém, pressionados por Felipe, deram início ao processo de heresia e, através dos seus tribunais particulares, envolvendo soldados do rei que estavam ali e os matariam se ele não fizesse, passaram a inquirir o preso através de tortura as mais iníquas e cruéis, obtendo assim, entre aspas, confissões que queriam ter para fundamentar sua decisão e assim dar continuidade ao processo. Só para concluir, diz o autor, o rolo de pergaminho, que contém a transcrição de todos os interrogatórios dos priores dos templários, feito no ano de 1307, mede 22 metros e 20 centímetros. 22 metros e 20 centímetros. Você imagina o rolo de papel que contém é uma ata, é um relatório, tem 122 metros e 20 centímetros. Minha gente, meça 122 metros e 20 centímetros. Por quê? Porque o Papa não queria, sabia que era mentira. Mas os bispos, nas costas do Papa, faziam o inquérito. E esse inquérito eles tinham que fazer por escrito para poder depois apresentar ao concílio, que foi quem teve a decisão final. O Papa nunca condenou os templários. O Papa, quando o concílio, pressionado por Felipe o Belo, condenou os templários, ele disse: sine amaritudine corde, começa assim a bula pontifícia que diz: sem grande amargura no coração, aceito a decisão conciliar. Porque eu mesmo não vou condenar a ordem que eu sei que é a mais fiel, a mais justa e a dos cavaleiros mais nobres da França e da Europa. Então, o Papa não assina. Ele diz: o concílio decida. E o que é que os soldados de Felipe fazem? Vão até cada bispo e obrigam-nos a fazer o inquérito a cada prior dos templários. E aí, gente, olha só. Com as torturas, obviamente, qualquer templário confessaria o que é que ele não tinha feito. Termina assim, Risardo da Camino. E quando o dossiê é apresentado ao concílio, não sei se é de Clermont, para que o Papa ratifique a decisão do concílio, ou seja, aquilo que os bispos fizeram, pressionados, cada bispo está do lado, 2 soldados franceses, ou faz ou morre, e o Papa dizendo: solte Jacques de Molay. Está aqui. O livro é indiscutível. Risardo da Camino é um dos maiores maçons que eu conheço. Acabei de ler no livro dele a recusa do Papa e assim o fato de ter expulso Jean de Gisors da Ordem dos Templários em 1188, Frei Gerard de Ridefort vai pagar, não ele, mas toda a Ordem do Templo, em 1313, que é quando o concílio se reúne
e excomunga os templários. E no ano seguinte, em 1314, eles são dissolvidos. Mas o próprio Jacques de Molay vai ser morto no ano 1313. O desgraçado do Nogaret tem o prazer de ver na praça de Paris, em frente à Catedral de Notre-Dame, Jacques de Molay amarrado a uma estaca com mais 14 cavaleiros serem incendiados vivos, sendo queimados vivos. Esse é o grande canalha, Guilherme de Nogaret, que teve a morte mais do que justa. Uma vela envenenada, feita de ácido sulfúrico e mercúrio, ele acende para fazer os papéis dele, que não tinha luz, e é intoxicado. E morre vomitando sangue e gritando de dor, porque o intestino dele estava todo se desfazendo. Aí está, portanto, os verdadeiros assassinos de Jacques de Molay, segundo o indubitável e insuspeito Risardo da Camino, maçom. Quem quiser pode procurar no Google Assist. Risardo da Camino é um dos maiores maçons e mais respeitáveis que eu conheço. É ele que eu li. O Papa não assinou. O decreto de libertação existe. Uma historiadora recentemente foi até lá ao Vaticano, pegou o documento e disse: li e vi o perdão do Papa a Jacques de Molay, porque Jacques se ajoelhou e pediu clemência, e o Papa disse: eu sei que você está sendo acusado injustamente, e mandou soltá-lo. E aí, em vez de soltá-lo, o rei da França leva ele para Chinon. E, finalmente, leva todos eles para a Bastilha. E é na Bastilha que eles vão ficar presos até serem transferidos para a Praça de Paris. E na Praça de Paris, 15 postes preparados vão incinerar vivos 15 homens. 15 cavaleiros valorosos, valentes, fiéis a Roma, que foram condenados pelos bispos covardes, que fizeram um inquérito com 2 soldados franceses ao lado e, com medo de morrer, eles torturavam os priores dos templários e conseguiam a confissão. 120 metros e 20 centímetros é o dossiê completo. É uma tira. Então, não são páginas, como esse caderno aqui, ó. Não são páginas. É uma tira. Uma tira que mede 120 metros e 20 centímetros, com todos os processos de inquirição mentirosos feitos pelos bispos covardes, assim, obedecendo, com medo de morrer, a Guilherme de Nogaret, o maior de todos os canalhas, mas maior do que ele, só Jean de Gisors, que foi quem bolou tudo isso. Por ser expulso da ordem, decidiu vingar-se. Aqui está. Jean de Gisors assume sozinho a chefia do priorado, que era templário, e agora se separa e ele dá o nome de Priorado de Sião. Pronto, ele não é mais templário, mas ele diz: mas eu vou destruí-los. Aí está a história dos templários. O resto é silêncio. É lamentar, porque daí depois o Papa vai fazer um conciliábulo e vai fazer com que a Ordem do Templo se torne apenas uma ordem honorífica. Alguns reis vão manter os cavaleiros, depois o Papa vai convocar outro Papa, vai convocar esses cavaleiros, e esses cavaleiros vão voltar e vão receber de novo a permissão mas vai haver um salto aqui, em 1472.
e vão receber permissão para reconstruir a Ordem do Templo. Mas é meramente honorífica. Eu assisti 2 missas no Mosteiro de São Bento, aos templários. Mas templários, não eram mais. Então, Jean de Gisors e Nogaret tinham conseguido o que eles queriam. 2 patifes, 2 canalhas, 2 homens que estão debaixo da terra e que deveriam estar na última cova do inferno. Entretanto, se Risardo da Camino tem a coragem de dizer a verdade, a maioria dos livros maçônicos diz que quem matou, quem excomungou, quem destruiu a Ordem do Templo foi Filipe V, foi o Clemente V e Filipe o Belo. Agora está aí a verdade sobre o processo e condenação dos templários. Pronto. Então, infelizmente, vocês vão ler à vontade nos livros que vocês quiserem, porque a mídia é toda ela dos Rothschild, e não interessa a Rothschild inocentar o Papa e o rei da França. Não interessa a ele. Não vou dizer aqui por quê. Pronto. Agora, desgraçados, Jean de Gisors e Guilherme Nogaret têm de ser dito claramente que são os verdadeiros assassinos dos templários. O perdão do Papa está escrito no Vaticano. O documento está lá para quem quiser ver. Acabei de ler em Risardo da Camino que o Papa ordena, aborrecido e de certa forma revoltado, censurou energicamente a ação do rei, pois a dissolução da Ordem do Templo iria prejudicar em todos os sentidos a Igreja de Roma, e ordenou aos bispos franceses que se abstivessem de proceder contra os templários no que dissesse respeito ao que estavam sendo acusados. Principalmente que jamais levasse algum deles à morte. A preocupação primeira de Clemente era resguardar a vida de Molay e dos cavaleiros templários. A seguir, o Papa exigiu do rei da França a imediata soltura dos presos, já estavam em Chinon, e a devolução dos bens confiscados. Ao contrário, os bispos covardes continuaram a fazer o inquérito sob tortura. E depois o Papa disse: não assino. E aí os bispos disseram: então vamos nos reunir num concílio. E se reuniram no concílio. E o concílio sabia que o bispo que votasse contra seria morto por um soldado de Nogaret. Então condenaram. E o Papa, pegando a condenação, a excomunhão, a declaração de culpados, começa o documento, o decreto pontifício, dizendo: non sine amaritudine corde, não sem grande amargura no meu coração, vou assinar esse documento, porque o concílio tem a mesma autoridade do Papa. Essa é a história verdadeira dos templários. Até a próxima.